Curso de Iluminação 2016. Esse aqui é o módulo 1, História da Iluminação. Nós vamos falar hoje sobre lâmpadas de descarga. É a aula 6. Então vamos lá. Então basicamente a gente vai ter aqui uma diversidade grande aí de modelos, como dá para ver. A primeira é a de mercúrio, é a mais antiga. Ela é de 1930. E mercúrio é aquela lâmpada bem branca. Bom, a gente vai chegar em cada uma das tecnologias, tá? Mostrar aqui um pouquinho da possibilidade de bulbos. Essa daqui é uma duplo contato bipolar, double end, né? TDDE, que é tubular double end. Essa daqui é uma cápsula com base G12. Você tem essas com formato ovoide, você tem as com formato tubular. A base pode variar de 40, de 250 watts e 400 watts, usa a base E40, que é aquela mais grossa, ou E27 para as de menores potências, que é a base do rosca E27 convencional. O que é interessante a gente observar aqui? Ela tem um duplo bulbo, tá? Todas as lâmpadas de vapor metálico, por exemplo, até essa tem um bulbo aqui dentro e um bulbo aqui fora. Por que isso? Ela emite uma quantidade de ultravioleta considerável. Então existe um filtro de ultravioleta nesse vidro para absorver essa radiação. Inclusive, ó, se você olhar aqui, existe um sisteminha de segurança que funciona assim. Caso quebre o bulbo externo, a lâmpada vai continuar funcionando normalmente. Mas eles colocam um filamento, um contato, que quando quebra aquele bulbo, ela já vai cortar e vai queimar automaticamente. Quando quebra o bulbo externo, ela queima automaticamente por uma questão de segurança. É um mecanismo que fizeram. Então a gente estava falando do mercúrio, que é aquela lâmpada bem antiga. Sabe aqueles postos tradicionais de São Paulo? Eles inicialmente eram com lâmpada incandescente e por muitos anos ficaram com lâmpada de mercúrio. São Paulo e acredito que o Brasil todo foi iluminado com mercúrio, aquela iluminação pública mais branca, bem antiga, mais com nível de luminância mais baixo, tá? O que a gente tem para falar aqui? Peraí que a gente vai detalhar uma por uma direitinho. Aqui a gente está falando numa XBO, XBO, que é uma lâmpada de 2.000 watts, utilizado nesse Testa, né, que é um canhão seguidor da Coemar. E aqui você vai ver que tem essa questão de ver o bulbo, né? Pra você ter uma ideia, essa lâmpada tem uma potência tão alta que ela utiliza um cabo aqui para conexão. E aqui tem dizendo assim, cerca de 15 minutos pode produzir severos efeitos de eritrema. Porque o que acontece? A retina do olho é muito sensível ao ultravioleta, então se isso aqui ficar sem proteção, é realmente muito perigoso. A lâmpada tem esse problema. Outro probleminha do vapor metálico não só do sódio e do mercúrio, e das lâmpadas de descarga, são as presenças dos metais pesados, né? Então não se tem um descarte adequado, isso é ruim para o meio ambiente. Bom, esse vídeo é a história da iluminação, esse módulo é a história da iluminação. Elas estão presentes até hoje, ainda tem gente que especifica, tem gente que vende, tem projeto que usa, mas é totalmente contraindicado. Você consegue com LED uma solução de proposta inicial quase equivalente de valor, benefícios muito maiores. O LED já se provou ter o dobro de eficiência energética do que o vapor metálico, durabilidade muito maior, aí vai depender dos sistemas, a gente vai falar, tem LED que dura 15 mil horas, 30 mil horas, 50 mil horas, mas basicamente um sistema de vapor metálico vai durar 4, 6 mil horas com reator eletromagnético. Se for um sistema com bulbo cerâmico, a gente vai explicar melhor, e um reator eletrônico chega a 12 mil horas, um LED supera isso facilmente, 25 mil horas, 30 mil horas, então expectativa de vida não tem como comparar. Fluxo luminoso, o que acontece é que o LED tem algumas limitações ainda de equipamento, são poucos equipamentos que têm altíssimo fluxo luminoso para você conseguir fazer uma substituição de um vapor metálico, mas grande parte já é possível. Vamos detalhar todas as linhas para ficar mais fácil de explicar. Essa aqui é a mista. A mista é uma coisa que eu não sei nem como considerar, porque ela é uma lâmpada incandescente, ela tem um filamento lá dentro e ela tem... Quer ver um pouquinho de mercúrio lá dentro mesmo. Ela tem 4.000 K, dá 28 lumens por watt.
Tem 160, liga direto 220, não precisa de transformador. Essa lâmpada é o seguinte, é uma lâmpada que tem um fluxo luminoso alto, baixíssima eficiência energética, baixo custo. Ela é usada em obra para você colocar lá de uma forma mais barata possível, com o mínimo de pontos, iluminar o máximo possível, usada em áreas rurais, mas é uma coisa que se vende ainda, mas não tem como especificar algo assim, tá? Próxima lâmpada que a gente vai falar é a de mercúrio. A de mercúrio é muito interessante, porque a de mercúrio já é como se fosse a mista, mas usa um reator, já consegue chegar a 40 lumens por watt, que é muito mais do que 28. Vocês desculpem eu estar lendo aqui, porque como são produtos que, por exemplo, eu nunca cheguei a especificar mercúrio, desde que eu trabalho com iluminação. Então eu fico meio aqui perdido, né? Tem potências de 160, 250, 400 watts. Foi muito usada há mais de 10 anos, já é especificado sódio para aplicação. Então, assim, era que usava-se na iluminação pública há mais de 10 anos. O sódio, que é aquela amarela, já se mostrou muito mais eficiente do que ela e já substituiu. Sem contar que tem mercúrio, né, que é uma coisa ruim. Então, essa é a segundo modelo aí de descarga que a gente está falando. O terceiro é o sódio, que é exatamente aquela amarela. O sódio, é interessante contar essa história aqui, que esse sódio que vocês estão vendo aqui é o sódio baixa pressão, porque o sódio que a gente fala assim é o de alta pressão. Esse de baixa pressão, ele era uma luz monocromática amarela, então não é uma luz branca amarelada, é uma luz amarela. Ele existiu aqui no Brasil, quer ver, ó, teve no túnel 9 de julho em São Paulo, quando foi inaugurado o túnel 9 de julho em São Paulo, uma lâmpada de luz monocromática amarela, 0 de IRC, e eu tentei pesquisar, eu sou muito interessado por essa lâmpada, mas eu não consegui achar o fluxo, a eficiência energética dela, mas enfim, isso existiu, tá? Agora vamos falar da sódio que a gente conhece, que aqui é a iluminação antiga do Cristo, que hoje o Cristo está de LED, né? Que você vê que ele está aí amarelo. Realmente eu tenho que reconhecer que o sódio é muito bom. Ele dá 120 lumens por watt. Hoje para LED chegar nisso já é difícil. É que aí tem a questão do refletor, que ele joga 100% em 360 graus, o LED consegue jogar 100% para baixo. Aí tem uma série de coisas. Um ponto fraco aqui que a gente tem que considerar é o RC. O péssimo RC de 23% de RC. Um LED você tem facilmente, no mínimo 70, 80 e pode ter mais. Mas nesse caso nem precisa ter mais que 80, né, para uma iluminação pública. E isso é muito sério. Por exemplo, quando me deram um exemplo uma vez, não sei se isso aconteceu, é um exemplo, tá? Se tem um acidente numa rua e existe uma mancha de óleo, com IRC desse você pode confundir o óleo com sangue ou vice-versa, porque não tem como você ver as cores com IRC tão baixo, né? E também com um nível de luminância baixo. 1700K, que é até bonito, eu também acho bonito. Eu também não sei o que você está falando, mas eu acho o sódio bonito, eu acho o sódio, aquela cidade amarela, né? Dá um clima, eu acho legal, Inclusive já vi projeto de uma loja moda praia que foi usado o sódio para trazer essa coisa bem dourada, bem bronzeada, bem... É legal, né? Mas já foi o tempo, tá certo. Hoje, 90% dos pontos de iluminação pública da cidade de São Paulo já são com sódio. E eu acho que já está mudando agora que tem um projeto de virar 100% LED, tá? Isso foi quando eu fiz esse material, que foi final de 2015, e eu estou gravando dia 15/5/2016, e não sei quando você está vendo, porque essas coisas vão mudando, mas a gente vai acompanhando. A Ozan, que tem o 4Y, que é o 4-Year, né? Que é uma lâmpada de vapor de sódio de alta pressão, que tem duas lâmpadas dentro. O que acontece? É complicado a manutenção de iluminação pública, né? Você imagina quantos mil pontos e o custo de trocar tudo isso e tal. Então foi inventada uma coisa muito legal. São duas lâmpadas em uma. Começa uma ampolinha ali funcionando. Quando aquela ampola queima, automaticamente começa a funcionar a outra.
E aí, quando eles fazem a manutenção, quando eles veem que já está na segunda ampola, troca. Então, quer dizer, teoricamente não queima. Mas isso é uma invenção da OSA, que é uma empresa alemã, e a gente está no Brasil, e eles vão só trocar quando queimar, a gente já sabe disso. Mas, enfim, existe essa possibilidade. Falar mais uma coisa dos bulbos. Não sei se vocês lembram lá no início, eu mostrei o bulbo ovoide e o bulbo tubular. O ideal seria usar o bulbo tubular, que é o mais moderno. O ovoide ele foi feito no sentido de fazer retrofit do que era mercúrio, porque você pode usar um mesmo reator com a lâmpada ovoide. E aí, às vezes, a luminária precisa daquele modelo de lâmpada, por isso que tem os dois tipos, em todas as potências dos dois formatos de bulbo. Mas, na verdade, você não precisa especificar sódio. Agora, isso aqui é interessante. Isso aqui eu tenho que dar o braço a torcer, porque é o sódio branco. Então, isso aqui é uma lâmpada nova da Philips. Nova não. Deixa eu ver se tem a data aqui. Isso aqui, ó, 2014, já existe um modelo de 100 watts. Ela é uma lâmpada de multivapor de sódio, alta pressão, mas só que emite luz branca. O IRC vai para, quer ver, ó, 60% de IRC, que já é muito mais, não é 80 nem 70, é 60, mas já é bacana, né? A gente tem aqui a Avenida Paulista, feita com essa lâmpada, chama Cosmópolis, aqui tem a caixinha da Master City, que eu só encontrei a caixinha de fora, mas no Brasil chama Cosmópolis, eu acho. E ela tem umas potências meio baixas, ó, de 70 watts e 140 watts, a base G12, e a ponte estaiada também foi usada esse tipo de lâmpada. E eu também vi em usar ela em faixa de pedestre. Tem uma lâmpadazinha também que eles estão usando. Olha, o que eu acho, eu não dei o dado principal dessa lâmpada, 150 lumens por watt. 150 lumens, isso é muito. O LED, na teoria, chega a 230, na teoria. Em laboratório se tem LED de 200 lumens por watt, não sei, agora se é mais um pouquinho LED, mas é próximo disso. Mas no mercado, que vai ter pra gente usar aí de LED é de 100 lumens por watt. Aí quando você fala 150 lumens por watt, é interessante, é uma tecnologia que a gente tem que considerar, e é uma exclusividade da Philips, e fica aí a Master City White. Vamos falar agora do multivapor metálico. Multivapor metálico é aquela dos anos 50 que foi inventado, 60% e 70%, 60 lumens por watt, mais ou menos, dá o multivapor metálico, que é aquela mais branca, aquela luz mais branca, né? Eu moro em Itapecerica. Aqui, nós estamos em 2016, trocaram toda a iluminação da cidade por multivapor metálico. Eu acho que eram os equipamentos que tinham aí, em vez de trocar por LED, caiu. Todo mundo agora quer LED, né? São Paulo está trocando inteiro por LED. Então caiu muito o preço desses equipamentos e instalaram aí na iluminação pública. É melhor do que o sódio, tem um IRC mais alto do que o sódio. Deixa eu só me achar aqui os dados. 6.000 horas com reator eletromagnético, 9.000 horas com eletrônico, produz UV. A eficiência energética dela é baixa, tá aqui, 60 lumens por watt, não é tão alta, né, quanto o sódio, mas a vantagem é o IRC que chega a 70% ou 80%, depende da lâmpada. É aquele tipo de lâmpada usada em posto de gasolina, usado em galpão, usado em áreas comerciais e tal. Ela engoliu o mercúrio, porque o sódio ela tem uma altíssima eficiência energética, mas o IRC é muito baixo. Então teve algumas aplicações que não deu para passar para o sódio, continuou o mercúrio. Com o vapor metálico, fez a substituição. Está em declínio por causa do LED. Eu acho que basicamente o que a gente tem para falar é isso, que tem a tubular ovoide, duplo contato. Uma coisa interessante de falar da vapor metálico, eu acho que quem trabalha um pouquinho de tempo com isso já ouviu falar da HQI, que é aquela lâmpada duplo contato da OSA, né? E é multivapor metálico porque tem uma porção de vapores metálicos lá dentro. E ao longo da vida, às vezes escapa um ou outro vapor, né? Um outro tipo de gás. Então ela vai
Algumas vão um pouquinho ficar esverdeadas, outras um pouquinho vermelhas, outras um pouquinho roxas e outras um pouquinho azuladas. Por quê? Existe uma composição de gás. Dependendo do gás que sai ali, vai dar essa composição, ela não fica perfeitamente equilibrada e por isso dá essa distorção aí da luz levemente colorida. E tem também ela monocromática, que é que você compra aquela... Já viu aquelas luzes verdes de jardim, umas coisas meio assustadoras, umas luzes roxas? Até pode ficar bacana, dependendo do conceito, pode ser feito alguma coisa bacana. Geralmente não é isso que a gente vê com essas lâmpadas de vapor metálico colorido, mas é aquela luz extremamente forte e colorida, é vapor metálico. Agora, falar de um outro tipo de vapor metálico, o vapor metálico de bulbo cerâmico, porque esse vapor metálico que eu estava falando é o bulbo de quartzo, que é um bulbo que é um vidro, né? Esse bulbo cerâmico, ele é muito mais resistente, você consegue fazer eu não entendo tecnicamente o processo, né, físico que ocorre dentro dessa lâmpada. Eu sei que é uma coisa mais pressurizada, que consegue abrir mais o espectro de luz, você consegue aumentar muito mais o IRC e ter muito mais estabilidade da lâmpada. Isso é dos anos 90. A Philips chama isso de CDMR e a Osram chama isso de HCI, que é o C de cerâmica, né? E realmente é muito bom. Foi um grande avanço para o comércio. É uma lâmpada mais cara, é uma lâmpada que chega a um IRC de 80 e algumas de 90. É uma lâmpada que você tem possibilidade de temperatura de cor de 3000 K ou o frio, né, a temperatura fria. É uma lâmpada que você tem corpo óptico integrado, então você tem a R111 CDMR com várias possibilidades de ângulo, várias possibilidades de potência, né? Tem a de 35 watts, tem a de 70 watts para vitrine, para pé direitos altos, tem a par 30 também, CDMR, o HCI, e HCI é da Osram e CDMR da Philips. E CDMR par 30, né? CDMR par 30. E aí você tem também todas as possibilidades de variação de temperatura de cor, de potência, ela em cápsula, que é a G12, que aí você acopla a uma luminária e tem infinitas possibilidades de corpo óptico, a duplo contato, né? Quando você tem uma luminária mais aberta. Então aqui, deixa eu só me achar aqui, o IRC é de 80%, desde 2000 o comércio abraçou essa lâmpada, tá? Só que a gente está falando da história da iluminação, tá, gente? Hoje é LED, não adianta. Tem alguns projetos ainda que vêm com vapor metálico, mas é uma coisa que a gente não compra mais, não especifica mais, não compensa mais, na verdade. Você tem hoje LEDs, par 30 de LED, de 45 watts, que dá 3.000 lumens, gasta 45 watts, equivale a uma de 75, dura 30.000 horas, enquanto um sistema desse vai durar 6, 12.000 horas. E o custo, porque esse tipo de lâmpada não adianta tem que comprar da Philips ou da Osram, porque eles realmente têm uma qualidade, né, que você precisa de uma qualidade mínima. E durante os anos 2000, aí era isso que a gente trabalhava. Aí começou a vir os produtos chineses de boa qualidade, com preço melhor, e infelizmente as empresas não conseguiram, essas grandes empresas não conseguiram ter a velocidade de adaptação e competitividade. O LED, os LEDs que as grandes marcas trazem são LEDs mais básicos, né? Mas você encontra essas importadoras menores que trazem um produto mais bacana da China e aí uns LEDs de alta qualidade que você consegue fazer tudo isso. Vamos ver. Então, não, basicamente é isso. Esse aqui foi o videozinho de lâmpada de descarga. Continua no curso de iluminação. Muito obrigado, gente. Agora eu vou gravar o próximo módulo. Só entrar lá no site da Iluminato para acompanhar toda a sequência. Se inscreve no canal para não perder os vídeos novos. Muito obrigado. Tchau, tchau.